Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu, e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem tiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos chama à reflexão sobre a fidelidade e a infidelidade. Porque Jesus ele vai nos dar 2 exemplos. O exemplo de Noé e o exemplo de Ló. Noé foi o homem fiel, que era aquele que foi reconhecido justo. E por isso Deus quis reconstruir a humanidade através de sua família. E ali, diante do pedido de Deus, Noé foi fiel e construiu a arca e fez com que a obra de Deus se realizasse. Ló, mesmo sendo e tendo a oportunidade de ser salvo, ele e sua família, saindo de Sodoma, a sua mulher olha para trás. E olhando para trás, ela se transformou em estátua de sal. Aqui nós vemos 2 histórias que representam a primeira, a fidelidade, e a segunda, a infidelidade. Nós precisamos refletir sobre a nossa vida para que nós possamos entender que o que nos salva é a nossa fidelidade à fé, ao chamado de Deus. Por isso que Jesus, primeiramente, na primeira parte do Evangelho de hoje, nos conta essas 2 histórias, para que nós possamos refletir quem nós estamos sendo. Aqueles que desejam fazer a vontade de Deus, realizar a obra de Deus em suas vidas, ou aqueles que, por curiosidade, ou por dúvida, ou por alguma outra circunstância, negam a vontade de Deus, o chamado de Deus, como fez a mulher de Ló. Por isso que precisamos também entender que essa salvação, ela é um dom de Deus que se dá através da liberdade humana e da graça divina. Esse dom de Deus que Ele nos dá, que é o dom da salvação em seu próprio Filho, é aquilo que nós necessitamos para viver uma vida cada vez mais de forma digna e verdadeira sobre esta terra e justa. Porque quanto mais nós botarmos em prática o Sagrado Evangelho, mais nós teremos certeza da salvação, porque muito mais nós vamos confiar em Deus. É por isso que, se nós olharmos o texto sagrado, ele nos chama justamente a isso, nos chama a um aprofundamento cada vez maior dessa nossa experiência de fidelidade a Deus. E por isso que também, na última parte do Evangelho, Jesus nos faz uma exortação sobre a salvação, onde a salvação ela é individual. Nós não conseguimos salvar ninguém,
mas o nosso testemunho de fidelidade, ele pode ser um sinal de Deus para essas pessoas. Por isso que Jesus ele nos chama a atenção sobre essa hora que virá, que nós não sabemos quando, que pode vir pela morte ou pode vir pela segunda vinda de Cristo, onde nós teremos que prestar contas das nossas atitudes. Precisaremos prestar contas daquilo que foi dado a cada um de nós, das oportunidades que nós recebemos do próprio Deus. E na última parte do Evangelho, Jesus ele vai começar assim dizendo: quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem perde vai conservá-la. Ou seja, quem busca ganhar a vida nesta terra, e ganhar a vida aqui, Jesus está nos chamando a atenção. Quem busca as coisas dessa terra, quem busca as riquezas, os status, os prazeres deste mundo, vai perder a sua vida. Mas quem perde a sua vida nesta terra, ou seja, quem se desapega e renuncia os prazeres mundanos, as coisas do mundo, esses sim ganharão a vida eterna. É por isso que depois Jesus continua: nessa noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. E aí nós vemos essas realidades, onde Jesus Cristo, primeiramente, ele nos chama a entender que a nossa salvação, ela é individual. Nossa salvação, ela depende da nossa fidelidade a Deus. Nós não somos capazes de salvar ninguém, mas podemos ser instrumentos de salvação, instrumentos de exortação para o caminho de salvação para os nossos irmãos. É assim que nós devemos aprender a viver. É assim que nós devemos aprender dia após dia a experimentar essa grande obra e essa grande obra da fé, que é um chamado e depende da nossa correspondência. Por isso que Jesus, ele nos chama essa atenção, porque a nossa vida é um sinal de Deus para os outros. A nossa vida exorta a conversão aos outros, ao chamado ao reino de Deus, para que a gente possa ser como Noé, que acolheu o chamado de Deus e, tendo em vista aquilo que parecia impossível, ele fez o seu esforço para cumprir aquilo que Deus havia pedido, coisa que a família de Ló, a mulher de Ló, não fez, onde Deus pede para que eles saiam daquela cidade e não olhem para trás, mas aquela mulher quis olhar para trás e virou estátua de sal. Olhar para trás significa entrar no caminho de Deus e ficar apegado às coisas do passado. Entrar no segmento e ficar murmurando e reclamando por ter deixado os status, os prazeres e os bens materiais do passado. Olhar para trás significa aquilo que realmente é a condenação, porque quanto mais nós olhamos para trás, menos nós olhamos para a meta final. Por isso que nós precisamos buscar a fidelidade ao chamado de Deus, para que assim possamos permanecer firmes nesse caminho de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.